E quando que você conseguiu, assim, definir um operacional seu, cara? Porque eu sei que você é um cara que trabalha muito a vertente do Wyckoff, né? Inclusive, você fala de Wyckoff sem falar dele muito antes de ser a Sim, modinha que é, né? Você foi um dos primeiros caras que trouxe esse conceito lá da época da academia alta foi. renda e tudo mais. Quando que surgiu, cara, o operacional, essa linha de pensamentos? Foi essa experiência no exterior que te fez acessar ou não? Não, não, não foi essa experiência do exterior, não. Na verdade, Porque não tinha isso no Brasil. não tinha. A história é uma história bem legal, rapaz. A gente participava de um fórum de discussão na internet. A DVFN? Rapaz, eu não vou lembrar, mas o Index já me perguntou isso também, mas não era a DV, se eu não me engano. Tinha outro fórum, o Moraes falou esses dias o Eu acho nome. que eram dois fóruns, assim, Eram né? dois fóruns, é. E, e lá no fórum tinha um médico, e a história é real mesmo, tinha um médico, e ele fazia, todo dia ele postava lá que ele fazia $500 por dia. Só para entender, isso aí já era nessa época que você estava viajando, já tudo, ou era no primeiro contato com o mercado? Foi no primeiro contato, No não, no prime- primeiro contato, no finalzinho, quando Tá, eu saí do grupo e começamos a operar por conta própria. tá, Foi no tá. Foi finalzinho, antes sim. de você abandonar. Foi antes de abandonar. Tá. E foi o primeiro contato ali. Foram depois de 7 anos depois que a gente começou no mercado. O problema é que quando a gente começou no mercado, a gente patinava muito. Porque Uhum. assim, acertava, mas não durava muito tempo e aquela coisa desandava, vamos dizer assim. Porque a gente não entendia a lógica. Eu falo isso pra galera, galera, você quer entender uma coisa? Você precisa entender a lógica do que está acontecendo. Tá. Né, o porquê das coisas. E na época a gente usava muito figura gráfica, padrão de Kendo, essas coisas, que é o que todo mundo começa. Uhum. Só que aí, nesse fórum, tinha um médico que ele postava que ele ganhava $500 por dia. A gente falou, bicho, se a gente conseguir fazer o que esse cara faz, a gente consegue ganhar $500 por dia, e a vontade era essa, pô, de ir embora do país, alguma coisa assim. Até que meu cunhado, na época, entrou em contato com ele, e ele falou, bicho, pra você ganhar dinheiro, você precisa estudar isso aqui, ó. Foi a primeira vez que a gente ouviu falar de Wyckoff mesmo. Isso, sei lá que ano que foi, vamos botar em 2000, vou chutar aqui em 2012, Tá. alguma coisa assim. Foi basicamente um ano antes de eu começar. Comecei em 2013. Aí ele falou, você tem que estudar isso aqui, ó. Aí tá, a gente foi atrás. Tá. Ninguém falava disso no Brasil. Não. Então a gente foi estudar, a gente estudou com o Henrique Valdecantos, na Espanha. Então foi os próprios livros do Wyckoff, só que também não tinha literatura em português, tem que procurar a língua em inglês. Só que foi muito bacana. Aí quando a gente teve o contato com o Wyckoff a primeira vez, foi uma teoria de 1920, né? A gente falou, caramba, faz total lógica. E as coisas começaram a se encaixar. Quando o pessoal fala assim, tecnicamente, a virada de chave mais importante foi essa aí. Porque a gente pegou tudo que a gente conhecia e as coisas que a gente conhecia começaram a fazer sentido. E a gente começou a ver, rapaz, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, por isso que não dava certo. Pô, isso aqui se eu tivesse feito de uma maneira diferente, daria certo. Então foi aí. Então por isso que eu falo. Só que depois a gente começou na parte educacional lá para 2019, 2018, 2019, e a gente falava de Wyckoff, mas não falava o nome específico no YouTube, né? A gente falava para quem entrava no treinamento, a gente ensinava tudo que a gente sabia de Wyckoff, mas a gente não falava muito aberto sobre o Wyckoff. Mas hoje todo mundo fala. Legal, hoje legal. virou modinha. Até esses dias atrás eu te mandei, né, que a nossa visão operacional, pelo que eu vejo do seu conteúdo, tudo, é bem parecida. E uma coisa que eu percebi que você faz, e eu gosto muito de fazer isso também, é simplificar aquilo que é tido como complexo, né? Sim. Então, eu acho que isso aproxima bastante. O quanto que isso é importante, cara, pra galera que tá estudando, procurar fazer as coisas de forma simples, sem ser simplista, sem fazer de qualquer jeito. Eu falo uma coisa, né? Por exemplo, o complexo, ele não necessariamente é difícil, né? O complexo significa que você tem várias variáveis ali que você precisa encaixar para dar certo, mas não necessariamente precisa ser difícil. O complexo, ele pode ser fácil, vamos dizer assim. E eu tento passar isso pra galera. Eu acho que é até uma habilidade que eu tenho. Meus alunos gostam da minha didática, assim. Sim, você manda Porque bem. durante minhas aulas, bicho, eu falo com piada, falo bobagem o tempo inteiro. Quando você tá no flow ali, quando você tá num ambiente, né, que você está acostumado, eu falo faço minhas analogias. Então, toda vez que eu vou explicar uma coisa, eu sempre pego um contexto de zoeira, de festa, de coisa que a gente passou na nossa vida e consigo transformar aquilo e encaixar dentro da didática. Então, é uma maneira que eu tenho
de facilitar as coisas para a galera que está chegando no mercado, porque realmente são 1 milhão de conceitos aqui e às vezes o cara vai estudar teoria de Elliott a primeira vez, buga a cabeça do cara. Total. Né? Acho que é uma das mais difíceis de ainda mais se o cara for ler aquele livro do Frost and Pratt, lá, aquele da azulzinho da capa azul, né? Você tá doido, bicho. Aquele livro tem que ler umas 3, 4 vezes para começar a entender ele. O cara, se ele começar por aquele livro, ele desiste. Desiste, nunca mais. Então, eu acho que uma das maiores habilidades que eu tenho hoje, e não sei de onde surgiu isso, acho que, vamos dizer, um dom assim, é pegar uma coisa difícil e simplificar essa coisa, sabe? Então eu consigo, e não só no mercado não, quando eu ensinava física e matemática para a turma, eu conseguia simplificar as coisas para a galera. Você ensinava, cara? Ensinava ali, né, de faculdade, cursinho. É mesmo, cara? Da hora, que legal. Mas o mercado ele não precisa ser chato nem difícil, sabe? Hoje, com acesso à informação, o cara consegue ter acesso ao conteúdo que ele precisa de uma maneira muito mais tranquila de entender. Sim. Velho, 30 mil alunos. Daí pra cima já, né? Já 30 estourou. 30 mil que é aluno oficial, né? Fora os que não são oficiais. Exato. E YouTube e tudo mais, né? O YouTube passado da antiga empresa lá. Se for contar com seguidores, a galera que consome, mas que ainda não virou aluno. Milhares. Mas a galera que foi aluno, né? Que são esses 30 mil pra cima. O que você enxergou como um erro comum dessa galera, velho? Que você vê se repetindo assim constantemente? Mas é o cara chegar no mercado hoje e querer ficar rico amanhã. Esse é o principal erro da turma, né? Não entender que necessita, né, de um tempo de maturação, de aprendizado. Tem toda uma curva de aprendizado a ser seguida aí. Mas é o erro mais comum, é o imediatismo, bicho. E nisso, porque assim, são vários erros comuns, vamos dizer assim, mas eu acho que o principal é esse. Eu tenho certeza que está todo mundo assistindo aí e passou por isso. O cara entra no mercado muitas vezes porque precisa fazer dinheiro, e esse precisar fazer dinheiro é destrutivo. É destrutivo. Se você precisa fazer dinheiro, meu amigo, então você vai arrumar um emprego, você vai ganhar dinheiro de outra maneira, em paralelo você vai estudar mercado. Mas se você precisa fazer dinheiro amanhã e está começando no trading agora, meu amigo, você vai quebrar a cara, vai se lascar, e o pior, você vai se traumatizar e depois você não vai conseguir mais fazer dinheiro. O cara tem que buscar uma renda extra com o trade primeiro, né? Mas Exatamente. Primeiro estudar, operar, renda extra, mas depender direto é um tanto quanto complexo. E a maioria chega querendo fazer dinheiro de imediato. Porque é aquela coisa, né, velho? A gente tem um bombardeio também de uma informação distorcida com relação a isso, né, velho? Tem muito, né? É porque é o jogo da atenção, né? Primeiro assim, a gente tenta fazer um conteúdo mais sério, mais didático, vamos dizer assim. Mas a galera que joga o jogo da ostentação 100% do tempo é muito mais atrativo pro cara que tá começando ir para aquele lado do que ir pro cara chatão, igual assim, eu fico lá falando de gráfico. Pô, tem hora que eu falo assim, eu falo, essa história é muito chato, bicho. Que história chata do caceta, falando de gráfico. Só que uma hora ou outra, para você chamar a atenção desse cara, você tem que postar um resultado, porque, você mete uma boleta lá, opa, chama atenção. Eu tenho uma vida financeira razoavelmente boa, tenho um certo sucesso na vida, então eu tenho um carro bom, moro bem. Então, assim, acaba que muita gente confunde eu documentar a minha vida como ostentação. Tem uma coleção de Rolex. Gosto muito. É um vício que não cometam, porque, é dinheiro, vai embora, vício dinheiro. Caro. Você tá doido, que vício caro. Mas gosto muito de relógio. Minha mulher que não assista isso, mas eu tava vendo um relógio hoje ali. Puta, vem pra São Paulo. Mas vamos lá. Então, eu já tive muito essa discussão com a galera. Quando a gente começou a jogar esse jogo do educacional, que o pessoal olha a primeira vez e fala assim, o cara vende curso. Então vende também, bicho. Acha que é fácil, né? Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.